pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia Mercante e vamos falar agora sobre o céu da semana relacionado a essa entrada de Júpiter em Câncer, que é exaltado. Eu também cheguei a fazer anteriormente, não nesse vídeo anterior, mas eu vou colocar no card de informações relacionado a Júpiter em Gêmeos, que foi o tema que vem sendo falado de 2024, metade de 2024 até metade de 2025, os assuntos foram Gêmeos e Júpiter, né? Porque Júpiter estava expandindo esses assuntos geminianos relacionados à comunicação, compra, venda, troca, acordos comerciais internacionais, porque a gente está falando de Júpiter, então Júpiter expande esses assuntos internacionais, relacionado, por exemplo, aqui a comércio exterior, compra e venda, por exemplo, acordos comerciais, como essa taxa do Trump, o que vem sendo acordado relacionado aos países internacionalmente, tá bom? Como impacta? Eu vou colocar no card de informações esse vídeo. Na verdade, eu coloquei metade aí do vídeo que eu vou colocar no card sobre Júpiter em Gêmeos e a outra metade eu já falei também há muito tempo sobre Júpiter em Câncer. O que significa? O que Júpiter expande? Porque a gente tem mania assim de saber só porque é um planeta benéfico, ele vai expandir só os assuntos maravilhosos e não é bem assim que acontece. Então vamos lá, vamos falar sobre o céu da semana. Eu vou resumir para não ficar muito longo o vídeo. Então, hoje que eu estou fazendo o vídeo, dia 8, a Lua está em Escorpião, está quadrando com Marte em Leão. Mas a Lua vai andar, né? Então ela fica aí relacionado a 2 dias aí em cada signo, tá? Então, vamos colocar que a gente tem uma impulsividade, uma agressividade, problemas relacionados à ponderação, desentendimento, precipitação e colocar tudo a perder, tá bom? Então, nem sempre a gente tem essa energia e sabe usar adequadamente, tá? O céu neste momento. A Lua também, por outro lado, ela vai fazer um trígono com Saturno. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, essa Lua tá fazendo um trígono aqui, né? Que são 4 casas para frente. Então a gente vê com um ângulo de 120 graus. Então a gente vê uma saída interessante, né? Então, tudo quando a gente vai ver, seja no mapa astral ou numa revolução solar, a gente vai ver aspectos positivos e negativos ao mesmo tempo, né? Então, por isso que você tem que ver como um todo, porque a gente tem um desafio com Marte? Tem, mas a gente também tem saídas com Saturno, com a Lua. Então, a gente pode ter aí uma certa confiança, né? Esperar o tempo certo de agir, por exemplo. Aqui a gente não tem, aqui a gente tem um equilíbrio, então a gente tem uma divergência, porque a gente tem uma impulsividade aqui relacionado a uma quadratura, mas tem um trígono com Saturno. Então, a gente tem um equilíbrio nesse sentido, porque a gente tem saídas com Saturno através, inclusive, de você ter ali paciência, saber esperar algum tipo de dificuldade, esperar o momento certo, tá? Aqui, resistência física para aguentar firme qualquer situação. Então, a gente pode ter saídas interessantes. Porém, já vem uma outra questão, até com a própria Lua. A oposição, por exemplo. Essa posição de Urano aqui em Touro, com a Lua em Escorpião, isso é uma oposição. Então, é um outro desafio que a gente vê com a mesma Lua. Então, a gente pode ter um lado ali com intuição, tudo bem, ok, mas com um lado muito nervoso. A gente pode ter rupturas também em relacionamentos e certa estafa, problemas circulatórios também, né? Pressão alta, problemas de circulação. Aqui também a gente tem que tomar cuidado de ser impulsivo e imprevisível, tá? Aí agora a gente tem outra divergência, que a gente tem a Lua agora em trígono com Netuno. Então a gente vê essa mesma Lua também, ela vai fazer trígono com Netuno, que está no ângulo de 120 graus. Vale lembrar que praticamente aí a gente tem essa conjunção de Netuno com Saturno, tá? Então a gente vê aí Saturno praticamente e Netuno bem juntinho ali, tá? Então tudo que acontece vai ser com essa dupla dinâmica aqui com a gente, se for de forma positiva, vai ter a ajuda de Saturno com Netuno, mas também se for negativa, aí é um BO, porque são os dois aqui que vai estar contra alguma situação.
que é o caso do trânsito que eu vou falar, que é relacionado a esta quadratura, também com a mesma duplinha aqui, outra duplinha que é Júpiter e Mercúrio Sol. Ah, eles são 3 aqui, né? 3 aqui. Depois eu vou falar sobre esse aspecto, tá? Que depois ele vai andar. Então, aqui é do mesmo jeito que a gente tem esses desafios que eu já falei relacionado à Lua, a gente vai ter também saídas com Netuno relacionado à sensibilidade, religiosidade, inspiração, fé, tá? Então, ajuda bastante a este aspecto aqui com a Lua. Olha que interessante. Depois a gente vê também aspectos de saídas com sextil. Sextil a gente tem que saber que são harmonias entre elementos. Então a gente vê, por exemplo, uma lua aqui relacionado a Plutão, porque a gente vê aqui a lua fazendo aqui um aspecto de ajuda, tá? É interessante aqui que ela vai andar, então ela vai para Sagitário, eu já tô adiantando, tá, gente? A lua ela vai para Sagitário, automaticamente ela vai fazer um sextil com o mesmo elemento, fogo, com Plutão em Aquário, que é elemento ar. Então, isso são elementos mútuos de cooperação, tá? Então, aqui a gente pode ter um senso estratégico para onde nós quisermos. Assuntos relacionados à psicologia e também à tecnologia, alguma inovação, algo que eu me conecto relacionado aí à computação, psicologia, vida social, grupos, interação, tá? Aí a gente tem também Mercúrio em sextil com Vênus. Aí a gente vê aqui, cadê o Mercúrio? Cadê com a Vênus? Aqui vai estar, porque aqui Mercúrio vai andar para Câncer. Eu já estou adiantando todo mês praticamente, tá? Porque ele vai andar aqui. Então, Mercúrio vai fazer o sextil porque ele está em elemento água, e a gente vê a Vênus aqui já em touro, tá bom? Então, a gente vê elemento terra com elemento água. Isso também é uma harmonia entre os aspectos, tá? Então, a gente tem um lado social também, enxergar o lado positivo das coisas, tá? Assuntos artísticos também, diálogo com irmãos, parentes, vizinhos, compra, venda, troca, relacionado a algo que seja mais duradouro, ao elemento terra, né? Então, a gente vai fazendo aí todos os aspectos já em andamento. Mercúrio em conjunção com Júpiter. Aqui, esses dois que estão juntinhos, o que pode ser? Aqui a gente pode ser excessivamente franco, né? A gente pode não ter tato naquilo que a gente está falando. A gente tem que ter mais diplomacia, apesar de otimismo também, honestidade nesse sentido, bondade e justiça, assuntos também relacionados a negócios estrangeiros, assuntos de viagens também, relacionado ao trabalho, à sua rotina também. E aqui pode ser uma expansão nos assuntos comerciais, tá? Mas vale lembrar que depois, mais a seguir, a gente tem uma quadratura relacionada a esses dois carinhas aqui, Netuno e Saturno, né? Então a gente vê quadrado assuntos comerciais, viagens, negócios, acordos, contratos, expansão, compra, venda, assuntos internacionais quadrando aqui Saturno com Netuno. O que pode acontecer aqui? Ilusão. Você não está conseguindo ter uma realidade das coisas. Mente confusa. Embora com muita inteligência, a gente não vai saber usar esta forma produtiva, né? Influenciável, por exemplo, tendência à ilusão e não enxergar claramente os negócios que está fazendo. Pode acabar tendo prejuízos também. Por exemplo, a pessoa vai adquirir o assunto mais falado aí, a pessoa vai adquirir uma franquia, né? Ela vai comprar um negócio que não está claro as cláusulas do contrato, né? E aí ela acaba comprando gato por lebre. Ou a pessoa compra algum tipo de curso, compra alguma coisa, repassa o ponto. A pessoa repassou o ponto para você, você compra uma barca furada, né? Olhar exatamente aquilo que você está fazendo, ou se endividar para fazer negócios,
ou dá passos maior que a perna, você compra um produto que fica encalhado, que tem certo prejuízo, tá bom? Então, eu posso ficar falando um dia inteiro do que pode ser esse Netuno com Saturno relacionado a Júpiter e Mercúrio. Negócios internacionais, por exemplo, né? Compra, venda, eu vendo para o exterior e a pessoa não paga, relacionado à moeda internacional, né? Ou a pessoa mesmo, o estrangeiro compra de você e você não entrega o produto por algum problema de gestão. Gente, eu vou ficar horas falando sobre isso. Então, cada um vai encaixar de acordo com a vida de cada um, tá bom? Aí a gente vê Vênus em quadratura com Plutão. Aí a gente vê aqui, ó, a Vênus relacionado, que a Vênus está em Touro, está quadrando com Plutão em Aquário, né? Porque a gente vê um elemento ar com um elemento terra, tá? Então aqui não é legal no sentido da vida afetiva, romances, algum término repentino também, né? Então alguma atitude drástica por partes dos amantes, por parte das pessoas, ó, bem perto do dia dos namorados, olha só. Pode ser que não esteja em harmonia esse elemento relacionado aos casais, ou até nem é nesse sentido de falta de amor. Às vezes a pessoa vai viajar bem no dia dos namorados, você espera uma viagem romântica e a pessoa vai precisar viajar a negócios, algum balde de água fria em alguma coisa, não que a pessoa não goste de você, ou você não goste da pessoa, ou algum término, alguma coisa que atrapalha o que você gostaria de planejar, tá? Seja também em negócios também, tá? Quando a gente fala de Vênus, a gente fala só do amor, a gente fala também relacionado a coisas importantes da minha vida. As coisas importantes da minha vida, algo que eu ponha muita força, importância, aquilo que eu amo, né? Aquilo que eu valorizo pode ir por água abaixo, pode ter algum término no sentido falando, tá? Que a gente está falando de energias de Vênus quadrado com Plutão. Aí a gente vê também Júpiter em quadratura com Saturno, que é esse aspecto aqui que eu já falei, mas eu vou dar mais um reforço, porque a gente pode ter algum tipo de frustração, uma dificuldade financeira, algum tipo de acordo, por exemplo, por mais que você se esforce no trabalho, por mais que você se esforce no seu projeto, o resultado é menos do que o esperado, tá? Seja um vendedor que não bateu a meta, seja um negócio, algo que você esperava que desse um X de valor, não deu nem a metade do que você esperava, né? Aí você encaixa na sua vida no que quer dizer um evento, um workshop, um curso, algo que você queria vender, algo que você queria que expandisse, seja você o empreendedor, ou seja você que adquiriu algum tipo de produto, não chegou àquilo que você esperava, tá bom? Ou financeiramente falando, alguma dificuldade financeira nesse sentido, um resultado menor daquilo que você esperava, tá bom? Aqui Júpiter também quadrado com Netuno, porque a gente vê essa quadratura bem puxado, praticamente aí o mês todo, vai até julho, relacionado a essa quadratura, que vai ficar mais forte ainda. A gente vê, é como se a gente tivesse se envolvendo em algum negócio fraudulento, alguma coisa equivocada, errônea, ingenuidade em negócios, eu não enxerguei, eu comprei algo que eu achava que era uma coisa boa e não é, tá? Vamos um exemplo bobo aqui, essa Cacau Show aí, esse problema que a pessoa adquiriu, a pessoa compra achando que é um sonho e é um pesadelo. Por exemplo, negócios e contratos, acordos não claramente, não se deixar enganar por cláusulas, né, por os pormenores de alguma coisa, tá? Relacionado também a problemas de intoxicação, fígado, também é perigoso, álcool, tá? O que mais que a gente vê aqui? Saturno em conjunção a Netuno, a gente vê o copo meio vazio e não meio cheio, tá? Relacionado aos planetas que você, às casas que você tem Áries. Então você coloca, por exemplo, a casa 10. Se você tem a casa 10, você tem esses dois carinhas aqui na casa do trabalho, por exemplo. Aonde você tem Áries no mapa é onde você vai ter que ver aonde vai quadrar
exatamente esse Júpiter que vai para Câncer. Esses 3 planetas aqui que está em Gêmeos, que é Júpiter, Mercúrio e Sol, vai para Câncer. Automaticamente vai quadrar planetas em Áries ali. Então, aonde você tem Câncer, aonde você tem Áries no seu mapa, tá? Se é no seu ascendente, se é na casa 2. Quais as casas que vai envolver essa conversa tensa de quadratura? Cada um encaixa de acordo com o seu mapa. Depois a gente vai ter saídas interessantes, Saturno com Plutão. A gente vê aqui, do mesmo jeito que tem alguns BOs aqui, a gente vai ver Plutão com Saturno. Aqui é um sexto, porque a gente vê energia do fogo com energia de Aquário, que é ar. Aqui a gente tem que ver alguma solução, alguma coisa, nem que seja pelo corte. Falou, ó, não tá dando certo, corta, vamos começar, vamos fazer desse jeito, né? De maneira positiva, de maneira de ajuda. Aí vale lembrar também que Urano, brevemente, depois ele já tá quase indo para Gêmeos, tá? Quando Urano for para Gêmeos, automaticamente ele vai fazer um trígono com Plutão em Aquário, tá? Então aí encaixa na sua vida aí mais para frente, né? Ainda temos aí algum tempinho aí para ele, ainda temos 2 graus para ele chegar, mas vai ser maravilhoso este ângulo de muita, aí no caso é trígono, tá? Aí no caso quando esse Urano for para Gêmeos, vai ser um trígono, porque aí vai ser uma ajuda mútua. Esse Plutão eternamente aí vai ficar 20 anos, né, em Aquário. E Urano já vai estar para Gêmeos. Aí encaixa na vida de vocês aí, quando este Urano chegar em Gêmeos, vai dar um trígono com Plutão em Aquário. Então vai ser maravilhoso, vai ser um estopim aí de novidades, de um boom, seja na era de tecnologia, seja na era de inovação. Você vai inovar muito, muito. Quais os temas que você tem aí, em quais casas que vai estar Gêmeos e Aquário. Você olha, ele vai fazer um trígono, tá? Vocês, por gentileza, comente, deixa seu like, que a gente para o nosso domingo aqui para fazer uma coisa que a gente faz com amor, tá? Espero que vocês gostem, deixa o seu like e boa semana e sucesso para vocês, tá? Já pode considerar esse céu astrológico aí até para julho, tá? Já pode comer, porque esse aspecto vai ficar, porque ainda vamos ter o ingresso de esses 2 planetas aqui são lentos. Ainda a gente vai ter Mercúrio, a gente vai ter Sol e vai ter Júpiter indo para Câncer. Então esse aspecto vai ficar um tempão aí, praticamente aí o mês de julho todo, tá? Muito obrigada, espero que vocês gostem. Grande beijo.